uma vez. Vamos fazer a nossa oração? Quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos, relaxar o corpo nas cadeiras, respirar tranquilamente, sentir-se envolvido nas boas energias que os espíritos de luz trazem para cada um de nós nessa noite. Então, elevando o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso modelo e guia, agradecemos pelas bênçãos que recebemos nesse momento, pela oportunidade que esta casa nos dá de abrir o nosso coração, ampliar a nossa consciência, para que possamos absorver o que tem de melhor nas reflexões da noite, pedindo a Deus, a Jesus, que nos fortaleça para que nos mantenhamos firmes nesse propósito de, através dos ensinamentos que Ele nos deixou há 2000 anos atrás, nos tornemos pessoas melhores, colocando em prática no nosso dia a dia todos esses ensinamentos, com a plena consciência de que os maiores beneficiados seremos nós mesmos. Então, mais uma vez, nós agradecemos aos espíritos de luz que nos assistem, ao mentor desta casa, ao mentor dos trabalhos de hoje e ao mentor de cada um de nós, pedindo mais uma vez ao Senhor Jesus para que Ele esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje, como vocês estão vendo ali, o tema que eu escolhi foi: existe esperança sem fé? Por quê? Porque o tema de maio era esse. Então muitos de vocês já devem ter ouvido outros palestrantes falarem sobre o mesmo assunto, talvez não da mesma maneira, porque cada um tem o seu jeito de colocar, né? Mas o que eu trouxe é isso: existe esperança sem fé? Então, primeiro a gente tem que pensar no que é fé, né? Na teoria, o que é fé? Alguns de vocês também já devem ter me ouvido falar sobre crença e fé, a diferença entre crença e fé. Então, crença, a gente pode mudar, a gente acredita em alguma coisa e de repente não deixa de acreditar. Então, isso é crença. Então, cada segmento religioso, seja católico, evangélico, Testemunha de Jeová e tantas outras, né? Igreja Batista, cada uma tem a sua crença, né? E ensina a crença. Então, crença a gente consegue ensinar, fé a gente não consegue ensinar, né? Fé a gente tem. Cada um de nós tem a sua fé, a sua força de fé. E a fé é uma coisa que não dá para vender, não dá para emprestar, não dá para ensinar, né? Não dá para comprar, não dá para doar. Eu não consigo doar a minha fé ou ensinar a minha fé. A minha fé é aquilo que eu tenho, que eu sinto de dentro para fora, né? Então, fé é confiar. Fé é confiança. E o que é confiança? Quando a gente vai atrás de um fiador, é alguém que garante a nossa dívida, o nosso negócio. Então, é confiança. Então, fé é isso, é confiar. É confiar que existe um Criador, é confiar no meu potencial, confiar em mim, na minha vida, né? Então, isso é fé. E a fé é a mãe da esperança, né? Como é que eu vou ter esperança se eu não confiar? Se eu não tiver fé? Eu tendo fé,
eu tenho esperança de um mundo melhor, eu tenho esperança de conseguir aquilo que eu me proponho no meu projeto de vida, porque eu tenho fé, porque eu acredito em mim, eu tenho confiança no meu potencial. Um dia, cada um de nós aqui aprendeu a andar, aprendeu a falar, embora tenhamos o apoio de pai e mãe, porque nós confiamos neles, né? Com a fiança dos nossos pais, nós aprendemos a andar, aprendemos a falar. Então isso é fé. Fé no nosso próprio potencial. Então, tem muita gente que fala, mas eu não tenho fé. Tem. Todos nós temos fé. Nós podemos aumentar a nossa fé, mas todos nós temos. E eu tenho como comprovar que cada um de nós não pode negar a fé. Por exemplo, a maioria aqui já deve ter viajado de avião. E se não viajou de avião, viajou de ônibus. Ou se não viajou de ônibus, viajou de Uber. E aí, a confiança que nós temos no motorista ou no piloto, isso é fé. A gente confia que o piloto está lá, vai levantar voo, vai botar a gente no ar e vai chegar no destino e vai descer. Isso é fé. Eu confio. Então, se existe um Criador, porque ninguém nasceu da semente aqui. Se nós temos plena consciência que existe um Criador, então eu tenho que ter fé nesse Criador, porque eu estou aqui. Então, se eu tenho fé no piloto que está lá conduzindo o avião, e eu coloco a minha vida nas mãos dele, então por que é que eu não posso colocar a minha vida na mão do Criador? Isso é a minha fé no Criador. Ele me criou. Eu sou a centelha divina do Criador. Jesus, há 2000 anos atrás, já disse isso para nós. Vós sois deuses. Então, ele deixou bem claro. Nós temos o nosso potencial. E o nosso potencial é a nossa fé. Fé em nós mesmos, fé no Criador, fé na minha vida. Então, isso é fé. Um outro exemplo de que todos nós temos essa fé é só trazer ela à luz do conhecimento, do nosso conhecimento, de que nós temos essa fé e que nós podemos sim colocar a nossa vida nas mãos do Criador. É quando a gente vai para um centro cirúrgico para ser operado. Nós não colocamos a nossa vida na mão do médico? Eu já coloquei mais de uma vez. Pelo menos 2 eu tenho certeza que foram meus 2 partos, que foram de cesárea. Então tomei anestesia e a gente sai do ar. Operei a cabeça também. Então eu coloquei a minha vida na mão do médico. Isso não é confiar? Não é confiança? Não é fé? Fé naquele que estudou para aquilo. Então, eu tenho fé, sim. Então, todos nós temos fé. Só falta a gente ter consciência de que a nossa consciência foi o Criador que nos deu. E aí a fé é a mãe da esperança. Porque se eu tenho fé,
ela alimenta a minha esperança de tudo aquilo que eu peço nas minhas orações, que eu peço pela minha cura. Se eu tenho fé, eu tenho esperança. A fé alimenta a minha esperança. Fica mais fácil entender dessa maneira, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, ele fala sobre a fé que transporta montanhas. Então, não é a montanha de terra que a minha fé vai transportar lá de outro país para cá. Não. O que Jesus nos dizia é que a nossa fé transporta as montanhas dos nossos pecados, dos nossos erros. Ele transporta as montanhas das nossas mazelas, de tudo aquilo que a gente quer se tornar melhor. Por quê? Porque é para isso que a gente está aqui, né? É para a nossa evolução espiritual. E é para isso que a fé nos conduz, e que a esperança alimentada pela fé nos faz continuar nesse projeto de vida, que é nos tornarmos pessoas melhores. Por quê? Para uma vida futura. Porque a nossa vida não é só aqui, né? Nós estamos aqui de passagem. Aqui é um período de escola. Nós estamos aqui para aprendizado. Então, a nossa vida continua. E a nossa fé nos faz pensar na nossa vida futura, com esperança de dias melhores. Então, eu não consigo ter esperança se eu não tenho fé. Mas a fé está confirmado, né? A gente já tem. Confirmado. Nós temos fé. Então, se eu tenho fé, eu tenho como alimentar a minha esperança de dias melhores. Esperança numa vida futura, numa encarnação melhor, num mundo de regeneração, em seguida de mundos ditosos. Esse é o nosso caminho. Esse é o caminho de fé e esperança e um mundo melhor. E a esperança é uma força que nos move, né? Nos move a nos tornarmos pessoas melhores, a investir em nós mesmos. Então, é uma força que a fé traz de dentro para fora, para nos inspirar a continuar, sempre a continuar, nunca desistir, para um mundo melhor, para uma vida melhor, para um mundo melhor. O dia que nós todos conseguirmos amar o nosso próximo como a nós mesmos, que é isso que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás, nós estaremos no mundo ditoso. Não vamos precisar concorrer com ninguém, invejar ninguém, porque tudo que nós vamos querer é o bem de todos, é o bem do meu próximo como o meu. Então, isso é o que a esperança que é a nossa força inovadora, que nos impulsiona a um mundo melhor. Cada um de nós aqui já não tem se questionado do que é o mundo de regeneração? Nós não temos esperança de dias melhores nesse mundo de regeneração que está muito próximo?
Nós estamos muito mais perto agora do mundo de regeneração do que esteve Jesus, aquele povo daquela época que éramos nós mesmos, há 2000 anos atrás. Já se passaram 2000 anos e a gente continua encarnando aqui. Então, que nós façamos bom uso dessa oportunidade bendita que é esta encarnação. Que nós tenhamos consciência de que existem mundos melhores e que nós já caminhamos 2000 anos e muito mais, né? É que a gente fala depois de Cristo, né? Então a gente considera 2000 anos. Então quantas encarnações nós já tivemos? Mas não importa quanto nós já tivemos, importa é o agora, é o hoje, é o que nós temos. Então que nós continuemos com essa esperança de dias melhores, de encarnações melhores, de momentos melhores para toda a humanidade. Essa fase de transição planetária está muito difícil, está muito dolorida, é muita dor, é muita angústia, é muita falta de amor que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás. A palavra amor apareceu há 2000 anos atrás, através de Jesus, né? E no momento ainda falta muito amor. E por isso tanta angústia, tanta dor, porque é exatamente o momento de transição. Precisamos, nós, um pouquinho mais conscientes do que aqueles que estão lá em Israel, na Rússia, na Ucrânia, sofrendo daquele jeito, totalmente perdidos nessas questões. O que nos cabe é oração por cada um deles. Porque, por as questões que eles estão passando lá, muitos deles se afastam disso tudo que a gente está falando. Se afastam de Jesus, se afastam de Deus, deixam de acreditar. Porque é muita dor. Então vamos aqui agradecer por tantas bênçãos que nós aqui recebemos todos os dias da nossa vida. Que tenhamos esperança de dias melhores. Nós estamos a caminho, eles também estão. Toda a humanidade, não só os encarnados, os desencarnados também estão passando por momentos difíceis. Aqueles que desencarnam lá, naquelas condições, imaginem a situação em que estão os desencarnados. Então vamos aqui, nós, com esperança, com fé, vibrar por aqueles que não têm a mesma condição abençoada de cada um de nós. Nós aqui achamos que temos problemas? Não, né, gente? Perto do que eles estão passando lá, os nossos problemas ficam pequenos. Que tenhamos esperança, essa esperança, com fé, de que somos filhos de um único Criador. Se fizer exame em cada um de nós, o DNA é o mesmo, é o DNA do Criador. Alguém nos criou, nós não temos inteligência suficiente para entender isso, mas existe um Criador. E nós somos filhos dele, temos a centelha divina dele. Estamos todos a caminho
Não temos outra opção. Para isso nós não temos o livre-arbítrio. Seremos um dia espíritos puros. Então, que sejamos esperançosos de dias melhores. Vamos amar o próximo, vamos amar a nós mesmos. Porque como é que eu posso amar o próximo como a mim mesmo se eu não me amar? Então eu preciso me amar, me respeitar, ter esperança, ter fé em mim, que sou um gerador de energia. Nós somos, cada um de nós somos dínamos, gerando energia. Então que possamos gerar energia boa, vital, positiva, para aquele que não está se sentindo em condições, que está abatido por tanta dor. Então, a relação que tem entre fé e esperança é extremamente ligada, né? O que tem a relação entre fé e esperança, ela é extremamente ligada. Porque sem a fé é muito difícil ter esperança, se nós não acreditarmos em dias melhores. E sem a esperança, a fé enfraquece. Se nós não tivermos esperança de dias melhores, a fé vai minando. Então elas têm que caminhar juntas e fortes, para que possamos realmente ajudar este momento do nosso mundo. Então, o Espiritismo traz para nós esse conceito de fé, de esperança, de perseverança, de caridade. Então, tudo isso o Espiritismo nos traz. E a fé, ela tem que ser convicta, né? É uma fé, não pode ser uma fé cega, de, olha, tem que ser assim. Não, tem que ser uma fé consciente, uma fé robusta. Porque a fé é a convicção do que a gente espera, né? Nós temos que estar convicto daquilo que a gente espera. E a esperança é a expectativa do que a gente espera. Então elas têm que caminhar junto. Por quê? Porque a fé transforma a esperança numa força motriz que faz o dínamo funcionar, girar. E nós estamos assim constantemente gerando energia. Energia vital, energia positiva, energia de amor, para que muitos outros entrem na mesma sintonia que a nossa, que, por exemplo, está sendo gerada nesse momento onde a gente pensa e emite energia sobre isso, sobre esperança, sobre fé, sobre potencial de cada um de nós e o potencial de todos nós juntos, porque todos nós juntos somos mais fortes. Então, esta casa abençoada, que nós todos, encarnados e desencarnados, neste momento, gerando energia, nós formamos luz em volta, energia em volta desta casa. Aqui é um centro de tratamento, nós não estamos sozinhos. Muitos desencarnados se aproximam numa hora dessa
em que todos estamos com o pensamento elevado em busca de socorro, em busca de acolhimento. Não somos só nós encarnados que precisamos de acolhimento, de socorro, de orientação. Os desencarnados buscam estes momentos de oração, em que estamos com o nosso pensamento elevado. Isso também na nossa casa, no nosso lar, quando fazemos o nosso Evangelho no lar. Já comentei aqui e muitas pessoas fazem o Evangelho no lar. A nossa casa vira ponto de luz. E nós temos que ter fé nisso. Fé que a nossa casa é um pedacinho do céu que a gente sonha para nós. Para onde eu vou quando eu desencarnar? Eu vou para o céu? Eu vou para outro lugar? Então, se nós quisermos ir para um local abençoado, que comecemos pelo nosso lar, pela nossa casa, com as bênçãos da oração e da fé. Que a gente possa, ao deitar a nossa cabeça no nosso travesseiro, elevar mais uma vez o nosso pensamento, agradecer por tantas bênçãos que nós recebemos durante o nosso dia, rever as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque pensamento gera sentimento, para que a gente possa ter a plena certeza do que está escrito aqui, que não existe esperança se não tivermos fé, e que as duas juntas fortalece a nossa encarnação, que possamos fazer o melhor uso desta encarnação, que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Então é isso que eu trouxe para hoje, agradecendo mais uma vez a presença de cada um, e que possamos levar para os nossos lares, para a nossa vida em sociedade, nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente escolar, esse sentimento de fé e de esperança em dias melhores. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez ao senhor André Luiz, que é o mentor desta casa, agradecer ao mentor deste trabalho, ao mentor de cada um de nós, e pedir mais uma vez ao Senhor Jesus para que nos fortaleça neste projeto de vida, de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia da nossa vida. E que assim seja, graças a Deus. O SARAI, entidade beneficente de assistência social, fundada em 1962, conta com os departamentos Centro Espírita André Luiz e o Lar Escola Casita. Criado em 1999, o programa Lar Escola Casita tem por objetivo geral a promoção do desenvolvimento humano. Atualmente, a Casita atende cerca de 100 crianças e adolescentes, de 4 a 16 anos incompletos, muitos com risco social e ou humano. Algumas de nossas atividades: suporte pedagógico, apoio às tarefas escolares, Libras, inclusão da diversidade, oficina da pintura, pintura em gesso e tela e educação física, badminton, vôlei e futebol. Temos projeto temático Pequenos Guardiões do Planeta, trabalho desenvolvimento de habilidades pedagógicas, valores e conceitos, meio ambiente e sustentabilidade. Projeto Moeda Social Zitinha, noções da economia solidária, do ter e do ser. Alimentação, café da manhã, da tarde e almoço.
acompanhamento da saúde, monitoramento e suporte para assegurar o bem-estar físico e mental dos participantes, psicólogos, projetos, prevenção de cáries, odonto, aprender a crescer, medicina, plantio de horta caseira e compostagem. Programa Apoio à Família, apoio psicossocial e material. Funcionários. Ao todo, somos 11 funcionários para manter estes projetos, esta rede de apoio a essas crianças e suas famílias. Reflexão. Muitas das coisas que precisamos podem esperar. A criança não pode. É exatamente agora que seus ossos estão se formando, seu sangue é produzido e seus sentidos estão se desenvolvendo. Para ela, não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Ajude-nos. Seja um contribuinte de um mundo melhor. Pix 16 65 26 38 1000 contra 47. Ou para outras formas de contribuição, ligue 3291 1480 ou também pelo WhatsApp 3291 1480.